Saudações, caros formandos. Bom, eu tive que fazer o corte neste vídeo porque estava a ter tempo demais, já tinha 20 minutos e tal, só para fazer este sinal alternado. Então, com a explicação, desenho e tal, levou algum tempo. Veja que já havia iniciado a desenhar, então significa que se tivesse de desenhar tudo, ia levar aproximadamente 30 minutos. Desenho no computador não é muito simples. Então, ok, podemos continuar. Ainda lembram-se, né? Nós estamos para falar de curva de histerese. Então, agora nós já temos o nosso sinal alternado. Então, por que é que nós desenhamos sinal alternado? Vocês devem lembrar que nós vimos, quando estávamos a falar sobre o magnetismo, que existe alguma coisa que nós chamamos de magnetização de elementos ferromagnéticos. Ainda lembram-se disso, né? Bom, eu espero que sim. Então, é a pequena coisa que vamos recordar exatamente agora. Ok, quando nós falamos de magnetização, nós dissemos que tínhamos que fazer o quê? Levar o elemento ferromagnético e colocar dentro do campo magnético. Então, nós tínhamos aqui um campo magnético, norte e sul, aqui tínhamos algumas linhas do campo, e nós tínhamos que colocar o nosso elemento aqui, que poderia ser um elemento ferromagnético ou paramagnético, dependendo da necessidade, né? Então, nós temos aqui o nosso elemento ferromagnético, e com base nessas linhas do campo, ele ia ser transformado e também ia virar um ímã, certo? Perfeito. Mas nós estudamos também eletromagnetismo, onde vimos que, por vez de termos ímãs permanentes, aqueles ímãs que são feitos por magnetita, nós podemos ter nossos próprios ímãs feitos por eletricidade. Então, esta é a simbologia de um ímã feito por eletricidade, né? Então, onde temos corrente elétrica entrando, então neste caso teremos corrente elétrica saindo para que seja norte e sul. Então, aqui haverão linhas do campo, da mesma forma. Então nós poderemos colocar aqui o nosso elemento ferromagnético. Então, isto é a forma de magnetização dos elementos. Então, mas nós vimos também nas aulas anteriores, né, do terceiro elemento, que existe alguma coisa que chamamos de solenoide, ainda lembro, né? Que é basicamente termos uma pequena chapa de ferro, ou seja, um elemento ferromagnético, e termos uma bobina aqui. Alguma coisa parecida com esta. Então, temos aqui a corrente entrando e a corrente saindo. Então, se isto daqui é um elemento ferromagnético e nós enrolamos condutores por cima dele, que já sabemos que condutor atravessado por corrente elétrica cria um campo magnético, o que estaremos a dizer? Que temos um elemento ferromagnético que está dentro de um campo magnético. Porque isso aqui é de ter campo magnético aqui nos seus arredores. A ter campo magnético. Assim também a ter campo magnético. Ou seja, a ter campo magnético que está a interagir aqui. Então, se nós enrolamos, e vocês viram, expira, né? Ainda lembram-se? Então, o campo magnético máximo estará aqui no centro. Então, se isto aqui está a enrolar, significa que no centro dessa coisa, que é onde exatamente esta placa está, terá o campo magnético máximo. Ou seja, a intensidade magnética aqui será maior. Então, temos várias espiras. Logo, este daqui está dentro de um campo magnético intenso. Logo, podemos chegar à conclusão que nós estamos a magnetizar este elemento ferromagnético. Então, a curva de histerese está mesmo para explicar o comportamento deste elemento ferromagnético. Como é que vai se comportar a sua capacidade magnética aqui? Mas para podermos determinar isso, nós vimos também que o campo magnético é diretamente proporcional à corrente elétrica e os demais elementos. Mas também vocês lembram que nós vimos que a corrente elétrica é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência. São algumas conclusões que nós vimos anteriormente, que são importantes agora. Então, se nós estamos a dizer que é diretamente proporcional à corrente, à tensão, lembram-se do que nós vimos agora. Estamos a ver um sinal de tensão alternado. Então, significa que o sinal de corrente também vai ter exatamente as mesmas características, porque se são diretamente proporcionais, se aqui for 0, na corrente também será 0. Se for 1, aqui também irá aumentar. Se for 2, aqui há de aumentar. Se for 3, então, quanto mais aumentamos a tensão, aumentamos a corrente. Quanto mais diminuímos a tensão, diminuímos a corrente. Então, se assim for, se é diretamente proporcional à corrente e é diretamente proporcional ao campo magnético, significa que quando aumentamos a tensão, aumentamos a corrente. Quando aumentamos a corrente, aumentamos o campo magnético. Se diminuímos a tensão, diminuímos a corrente. Se diminuímos a corrente, diminuímos o campo magnético. Isso daí deu para entender, né? Bom,
Eu espero que sim, vocês não podem me responder assim diretamente, mas já quem tentou me responder. Banana. Então, se assim for, nós podemos fazer o seguinte. Nós podemos determinar qual será o comportamento do campo magnético neste elemento ferromagnético, que é o que nós estamos a tentar estudar, que chamamos isso de curva de Histerese. Então eu já fiz a representação aqui no PowerPoint, é de demonstrar. Então, aqui já temos o que estava a falar lá naquele vídeo, aliás, lá no quadro branco. Nós temos aqui um solenoide. Então, temos aqui um elemento ferromagnético. Então, nós queremos ver qual é o comportamento do campo magnético aqui. Então, nós temos aqui a intensidade magnética, que é determinada por quê? Pela corrente elétrica, né? Que é determinada também pela tensão, que vemos que é diretamente proporcional. Vocês já viram a equação de intensidade magnética. Então, significa que a intensidade magnética aqui, por estamos a falar do solenoide, será maior aqui no meio. Então, temos a intensidade magnética que vai aumentando enquanto nós aumentarmos a corrente elétrica. Então, como é que vai se comportar o campo magnético? Obviamente, também vai aumentar o campo magnético neste elemento ferromagnético. Então, o campo magnético que estamos a observar é do elemento ferromagnético. Por isso estamos a ver que aqui vai aumentar. Então, posso voltar lá no quadro branco para explicar consoante os dados que nós temos aqui. Então, eu acho que posso apagar isto porque já expliquei o que isso seria, porque é que eu havia desenhado, né? Então, posso apagar para podermos ter espaço. Ok, já apaguei. Então, estamos a dizer que temos aqui um sistema cartesiano novamente. Eita, que coisa mais feia. Temos aqui um sistema cartesiano novamente. Então, numa primeira fase, quando nós estamos a ligar, aqui temos a intensidade magnética, né? E aqui temos o campo magnético do elemento ferromagnético. Então, aqui está no valor máximo, que seria 90 graus. Aqui está no sinal máximo negativo, que seria 90 graus negativos. Então, aqui é bem negativo. Perfeito. Então, numa primeira fase, nós não ligamos nada, está tudo desenergizado, né? Aqui não tem nada, não tem nenhuma fonte aqui. Então, seria, campo magnético também seria zero, porque a corrente seria exatamente igual a zero. Então, aumentamos um bocado a tensão, significa que aumentamos um bocado a corrente, então aumentamos um bocado o campo magnético. Então, o campo magnético vai subindo, vai subindo, vai subindo, até chegar no valor máximo, que naquele exemplo que nós estávamos a dar seria nos 3 volts. Então, teríamos o campo magnético máximo. Então, o que é que acontece? Quando chega nos 90, nós vimos que ele vai diminuir, né? Vai diminuir até chegar ao zero. Mas, obviamente, que quando nós diminuímos a intensidade magnética, o que é que vai acontecer? Aliás, exato, vai diminuir também o campo magnético, porque são diretamente proporcionais. Então, o campo magnético vai voltar a tender para zero. Vai voltar. Só que ele não vai ir exatamente no zero. Por quê? Vocês lembram, né? Uma das formas de... essas são conclusões anteriores. Temos aqui norte, temos aqui sul. Então, estamos a magnetizar um elemento ferromagnético. Você sabe que aqui tem linhas do campo. Uma das formas de fazer aquela coisa. Se estamos a magnetizar, podemos desmagnetizar, né? Uma das formas de desmagnetizar, o que seria? Retirar este elemento para fora do campo magnético. Então, agora tiramos daqui e colocamos aqui. E ele vai levar um determinado tempo para poder deixar as capacidades magnéticas. Por isso que, quando ele chega nos 0 volts, quando ele chega aqui no 180, que significa 0 volts novamente, então, esse daqui ia levar algum tempo para poder perder as propriedades magnéticas, porque já tiramos fora do campo já tiramos do campo magnético, mas precisa de algum tempo para perder as capacidades magnéticas. Por isso que o campo magnético não vai ser zero. Vamos lá supor que aqui seja em números, né? 1, aqui seja 2, aqui seja 3. Então, porque vai ter relação com aqueles números que estão lá em cima. Mas não significa que é exatamente esses números. Teria que se calcular, você já sabe como calcular para poder obter os valores. Aqui eu só estou a fazer uma pequena relação para podermos entender, né? Com números fica um pouco mais simples de entender na minha percepção. Então, chegou aqui no campo magnético máximo, depois, quando a tensão é zero, ele não volta para que o campo magnético seja zero também. Então, aqui ele vai continuar sendo ímã por alguns instantes de tempo, né? Só que você sabe, isso aqui acontece 50 vezes por segundo. Então, estamos a dizer que ele nem se completou um único ciclo. Então,
o que vai acontecer é que ele vai começar a puxar em direção a 210. Então significa que o campo magnético vai aumentar, mas no lado oposto. Se era norte, agora já vai começar a ir para o lado sul. Então ele vai começar a baixar o campo magnético, vai baixar, vai baixar, vai baixar, até que se chegue no menos 3 volts. Ou seja, teremos o campo magnético máximo, mas no lado negativo. Então, se estava norte, sul, então agora vai virar sul, norte. Então, aqui está no campo magnético máximo no lado negativo. Só que quando chega aqui, que é nos 270, ele tende a subir, né? É a nossa fonte alternada. Então, está a subir, significa que está a diminuir a tensão. É só ver, está a voltar no menos 2 volts, está a diminuir a tensão e também está a diminuir a corrente, porque são diretamente proporcionais. Então é só fazer a relação com isto aqui. Então, há de diminuir também o campo magnético. Então o campo magnético vai começar a descer, só que novamente ele não vai ir no zero. Há de ir em algum número, vamos supor que seja 1 também, né? Então há de vir até o 1, porque leva algum tempo para poder deixar as propriedades magnéticas. Então depois disso, quando chega aqui nos 270, o que ele tem que fazer? Ele vai subindo novamente. Desculpa, não é 270, agora já está nos 360, né? Porque já fizemos um ciclo completo. Então, quando chega aqui nos 360, o que ele faz? É mais ou menos estar no zero, então ele recomeça. Então vai começar a subir. Só que agora não está a começar do zero, está a começar do menos 1. Existe algum campo magnético que ele vai começar a aumentar e chega aqui. Então depois daqui faz exatamente o mesmo ciclo. Desce, volta, depois vem para aqui. Então nunca teremos campo magnético nulo. Então naquele elemento ferromagnético, o campo magnético nunca vai ser zero. Por isso que os motores não giram, depois para, girar, depois parar, girar, depois parar. O que acontece é que ele está a girar completamente, porque mesmo depois de chegar a tensão no zero, o que vai acontecer é que ele vai permanecer com um campo magnético pequeno, mas tem campo magnético. Então depois vai continuar assim sucessivamente. Isto é o que nós chamamos de curva de Histérese. É o comportamento do elemento ferromagnético quando estiver dentro de um campo magnético, quando estiver a ser magnetizado. Então, magnetizado e desmagnetizado. Neste caso, nós não batemos para ele perder, nós só tiramos dentro do campo magnético. Então, por isso mesmo que nós estudamos magnetização e desmagnetização. Eu acho que agora já está a começar a fazer sentido, né? Então, estão a começar a aprender mesmo eletricidade, está a começar a fazer algum sentido. Então, essas coisas que eu expliquei agora, vocês podem encontrar nestes slides. Eu hei de passar os slides e vocês podem pausar para ler ou podem fazer screenshot para ler. Então isto aqui está. Eu acho que depois da aula também, de todas as aulas do primeiro elemento de competência, posso vos mandar este PDF, mas só hei de vos mandar depois de vocês terem feito as práticas. Então, para garantir que vocês não vão copiar e me responder o que já está escrito aqui. Então, vocês têm que fazer os vossos próprios apontamentos. Então, aqui é o próximo slide. Aqui já é a conclusão. E este seria o nosso fim de aula. Bom, eu teria que fazer uma pequena demonstração sobre isso, né? Mas para isso eu tenho que ver o tempo primeiro. Desculpa, tinha que ver o tempo. Temos 13 minutos. Não vai dar tempo. Então eu terei que parar este vídeo e na próxima aula vamos fazer uma pequena prática, né? Vamos fazer um solenoide como tal. Obviamente que porque não vai ser um solenoide muito grande, tipo, não vamos ter bobina suficiente para fazer um solenoide muito forte. Obviamente que vamos notar que ele vai perder quase que instantaneamente a força magnética, né? Mas, na verdade, no mundo real, quando nós havemos de fazer isso com muitas espiras, ele não vai perder como tal assim. Mas vamos fazer pequenas experiências só para poderem notar. Ok, dito isso, este é o fim da aula. Até a próxima.